O artigo de opinião é parecido com o texto do Enem. Sim, há semelhanças e diferenças. Veja o uso da primeira pessoa no texto do Enem. Às vezes, se não for recorrente, até passa sem muito alarde. Já no artigo de opinião é recomendável, mas não precisa de exageros. Agora, é a sua opinião, afinal é um artigo de opinião, logo passa a ser um texto mais particular. Sim, é um texto mais pessoal. Você pode começar, inclusive, usando a primeira pessoa do singular. Mas aí, para não ficar muito pesado, você pode mudar na sequência para a primeira pessoa do plural, depois até mesmo a terceira pessoa. O povo faz, a população pensa, enfim. Eu, nós e eles. E veja, os dois têm como objetivo defender um ponto de vista, com tese bem definida, com argumentos sólidos. O texto do Enem mais universal, o artigo de opinião mais subjetivo. O legal é você transformar o seu corretor em inimigo argumentativo. Por exemplo, eu acho importante fazer 8 horas de exercícios físicos todos os dias porque é bom para a saúde. Então aí eu analiso. E se o corretor pensar que é muito tempo, que talvez eu não esteja considerando outros elementos como família, amizade, será que essa afirmação é produtiva para o meu texto? É claro que é um exemplo aleatório. Se eu digo isso, eu preciso utilizar alguma fonte, algum especialista, para gerar a credibilidade necessária para que eu possa convencer, porque é um objetivo do artigo de opinião, assim como lá no texto do Enem. Dessa forma, se eu tenho posicionamento contrário ao que eu estou planejando no meu texto, eu consigo melhorar ainda mais o meu argumento. Já diminuiria o tempo, por exemplo, acho que 8 horas, de fato, é um tempo muito considerável mesmo, né? Onde é comum encontrar esse gênero artigo de opinião? Em jornais, em revistas, em alguns sites. Agora, tome cuidado, você pode usar como exemplo um artigo publicado em alguma revista. Você pensa, se na revista está assim, eu posso escrever assim no vestibular. Cuidado! É o mesmo gênero, mas há características que, para o vestibular, você precisa tomar muito cuidado. Porque você precisa entender a proposta de cada banca, de cada universidade. Muda o número de linhas, muda a quantidade de parágrafos, muda o estilo, mas a essência argumentativa é a mesma. Como assim? Para defender um ponto de vista, há formas diferentes de argumentar. Em jornais, por exemplo, há articulistas consagrados, famosos, já com um estilo próprio. Às vezes até com algum exagero, de repente um texto não tão formal. Não que seja algo proibido, mas pensando em vestibular é um risco. E nós, enquanto candidatos, não queremos esse risco. Veja, não é um texto engessado como o do Enem, é um texto mais solto, mais livre, mais provocante. Só que para o vestibular, sem exageros, mantendo a norma padrão. Como assim um texto mais livre? Você pode, por exemplo, perguntar no decorrer do seu texto, porque a escrita desse gênero é mais livre mesmo. Sabe, rola até uma ironia às vezes. De repente até uma breve narrativa para trazer o problema. Eu estava andando em um parque e vi um homem xingando uma mulher. As pessoas passavam e achavam comum. A sociedade está criando uma cultura de violência verbal. Estamos ficando acostumados com esse tipo de situação. Você já presenciou um fato parecido? Olhe a pergunta para o seu interlocutor. Claro, na sequência você responderá. Use a história, a evolução da violência, outros casos famosos. O tema geralmente é atual e muito importante para a sociedade. Dividido em 3 partes. A introdução com a tese é o primeiro parágrafo e a primeira parte. Você pode iniciar já apresentando o tema e revelar dentro desse tema a sua tese. Veja que o tema é um recorte de determinado assunto. O assunto é mais geral, já o tema é mais específico. Vamos pensar aí em um assunto, por exemplo, violência. É muito geral. Já o tema poderia ser dentro então dessa violência,
Algo mais específico, por exemplo, o linchamento nas praias do Brasil. Apresente logo no início. O linchamento é uma forma violenta de punir alguém, uma ação praticada por várias pessoas para intimidar, para controlar ou simplesmente por vingança. Apresentou? Olhe só a tese. A crueldade é tão grande que linchamento é uma forma de desumanização. Depois você argumenta o porquê. Ficou claro que você não concorda com o linchamento, já que mencionou ser uma forma de desumanização. E você poderia pensar, mas diante de um tema como esse, ninguém defenderia um posicionamento favorável em relação a tal conduta cruel. Se fosse um vestibular, é verdade. Mas se não fosse, será? Há algumas pessoas tão odiadas que muitos concordariam com o linchamento. A humanidade é um mistério. Pensando em um vestibular, a segunda parte é o seu desenvolvimento, é a argumentação. Logo, o segundo parágrafo é o início da segunda parte. Se o limite for de 20 linhas, 2 parágrafos para essa segunda parte. Se o limite for de 30 linhas, 2 ou 3 parágrafos. Se não for um vestibular, em uma revista, por exemplo, vários parágrafos para essa parte. Mas estamos no vestibular, então 2 ou 3 parágrafos. Dificilmente teríamos um limite aí de 15 linhas. Se nós tivéssemos um parágrafo só, então teríamos 3 parágrafos, um parágrafo para cada parte. O que você deve fazer então no desenvolvimento nessa segunda parte? Você pode dar exemplos. Recentemente, um homem foi cobrar alguns pagamentos atrasados e foi linchado. Isso ocorreu agora aí na praia do Rio de Janeiro. Então, exemplo deixa o seu texto mais sólido. Mas usar um exemplo não é a única estratégia, são várias. Você pode, de repente, mencionar um especialista no assunto. Veja, você quer convencer. Então é legal que você cite as fontes. Isso gera credibilidade. Você pode analisar um dado estatístico da própria proposta no dia. Não é só inserir um dado lá na redação, é analisar esse dado. É o seu pensamento, é o seu ponto de vista, mas com base em dados, com base em pesquisas. Assim as pessoas vão acreditar com mais facilidade. Só que você não pode inventar os dados, nem as fontes. É correr um risco muito grande. Outra estratégia interessante é você estabelecer a relação de causa e consequência. O que levou a tal situação? Talvez aí também enumerar elementos negativos é outra estratégia. Há inúmeras formas. Só não se esqueça da linguagem, da conexão, da coesão, da progressão textual. Isso também é muito importante em um artigo de opinião. Ocorreu na praia X após um episódio de preconceito. Isso prova que, olha só, esse pronome maravilhoso. Isso já retoma o que você acabou de mencionar. Essa conexão é fundamental para que o seu texto receba uma nota considerável. Por fim, a conclusão é o portanto. Observaram a crueldade? Portanto, deve ser uma conduta rejeitada pela população, pela sociedade. Traga o corretor para essa discussão, a fim de que ele perceba o tamanho do problema se ele não pensar como você defendeu no seu texto. Um exemplo aí. É compreensível que muitas pessoas queiram linchar indivíduos cruéis. Entretanto, é uma maneira de validar essa ação dentro da cultura, adiando a abolição dessa prática. Há outras formas de punição. Se não estão resolvendo, o objetivo é melhorá-las, alterando leis de tal forma que a impunidade, enfim. E aí você vai trazendo esse leitor, esse corretor para a discussão. E ele vai começar a pensar como você está defendendo o seu texto. Tranquilo? Partes do texto em primeira pessoa e partes em terceira pessoa. É comum uma assinatura para esse gênero. Mas se a proposta não exigir, não assine. E cuidado, não se esqueça do título. Não é qualquer título, um título frio, um título geral. É um título provocante, capaz de gerar curiosidade. É um título muito elaborado, criativo. Lá no texto do Enem, o título é facultativo. E muitos, quando
escolhem um título, acabam deixando um título muito geral. Aqui, para esse gênero, não. Faz parte do gênero, das características. Agora, esqueceu o título. Ah, eu esqueci. Vou zerar. Não. Perderá alguns pontos, mas não vai zerar. Deixe o seu leitor curioso com o seu título. Só que não use o ponto final. No título, não. Você pode usar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. Como eu disse, é um texto mais livre, até no título. Faça uma pergunta. Linha número 1, título centralizado, no início letra maiúscula. Não pule linha, comece o seu texto na linha número 2 e na conclusão, confirme sua tese. Tranquilo? Sucesso e um grande abraço.